Amados irmãos, estamos hoje iniciando uma nova série, o Evangelho do Grande Rei. Nós vamos falar a respeito do que o evangelista Mateus deixou registrado para nós na palavra do Senhor. E este homem inspirado pelo Espírito Santo, um homem comum como qualquer um de nós, mas inspirado pelo Espírito Santo de Deus, trouxe para nós essa revelação daquilo que Cristo deixou para o seu povo, para a sua igreja. Nós cremos que os dons espirituais permanecem ativos hoje, nós somos continuistas. Isso significa que nós cremos que Deus pode usar uma pessoa para trazer uma revelação acerca de algum evento que está fora da nossa perspectiva naquele momento, mas qualquer revelação precisa sempre estar em consonância, em harmonia com a revelação máxima que é a palavra de Deus. Cristo trouxe para nós a revelação definitiva daquilo que Deus havia falado no passado, como diz o autor aos Hebreus, tendo Deus falado outrora no passado, de muitas maneiras, muitas vezes aos pais pelos profetas. Nos últimos dias ele nos fala por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então, para nós, a palavra de Deus é a profecia por excelência. Então, toda a palavra profética precisa estar em harmonia com aquilo que a Bíblia diz. Se houver qualquer tipo de discordância, quem está errado é sempre o homem, nunca Deus, e nunca a sua palavra, né? Então, como diz o apóstolo Paulo, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós vamos então iniciar aqui esse nosso tempo. Você tem liberdade para fazer perguntas ao final, então se você tiver alguma dúvida, você pode anotar aí nesse bloquinho que você trouxe, e ao final você faz a sua pergunta e nós vamos tentar responder a todas que surgirem, ok? Não sei se hoje vão surgir perguntas, mas é possível que sim, e se for o caso, nós teremos o maior prazer de responder todas, né, que forem feitas, se nós pudermos. Tá bom? Então, nós vamos ler aqui o capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 17. Chegou lá? Mateus, capítulo 1, versículo 1 ao 17. Diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e os seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. E Obed gerou Jessé. Jessé gerou o rei Davi. E o rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá. Josafá gerou Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão. Jotão gerou Acais, Acais gerou Ezequias. Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias. Josias gerou Jeconias e os seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, e Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Abiúde,
Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó. E Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Assim, todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Muito bem. Por que há 4 evangelhos na Bíblia, irmãos? Por que não há um evangelho só, né? Me lembro que quando eu era novo convertido, eu comecei a ler a Bíblia, nas primeiras vezes que eu li os evangelhos, eu só lia um. Porque eu pensava assim, para que eu vou ler os 4 se eu já sei, né, tudo que tem neles? Porque quem lê um, lê todos, é tudo igual, né? Até o dia em que eu fui participar do primeiro estudo bíblico na igreja, e então o professor, que era um excelente biblista, embora fosse um homem semi-analfabeto, mas conhecia a Bíblia como poucos, ele me ensinou, né, que cada evangelho tinha uma mensagem diferente, específica. Isso foi uma descoberta maravilhosa para mim, e então, a partir daquele momento, eu passei a olhar para os evangelhos de outra forma. Mas por que 4 evangelhos? Porque Jesus é uma pessoa tão especial. Ele disse e fez tanta coisa importante que um evangelho só não seria suficiente para descrever. Por isso, Deus, em sua providência bondosa, né, e sábia, ele nos deu 4 evangelhos, sendo que cada um deles captou a pessoa e a obra de Jesus de um modo especial e único. Então, o Evangelho de Mateus retrata Jesus como o grande rei prometido por Deus a Davi. Ele faz isso dando ênfase ao tema que é resumido em uma palavra: cumprimento. Mateus vai usar essa expressão em muitos momentos, né? Ele veio para mostrar, especialmente aos judeus, que é na pessoa de Jesus que o Antigo Testamento se cumpre plenamente. Não apenas no sentido de um cumprimento das profecias em si, mas as profecias se cumprem em Jesus, a própria lei se cumpre em Jesus e o próprio Israel se cumpre em Jesus, porque Israel nunca foi suficiente para guardar toda a lei e muito menos para dar cumprimento à missão que Deus havia determinado para ele. Então, o verdadeiro Israel, o verdadeiro Filho de Deus é Cristo. Ele é aquele que fez todas as coisas de acordo com a vontade do Pai. Só Ele fez isso. Então, na sua vida e obra, o reino de Deus, prometido no passado pelo Senhor e ansiado pelos judeus, havia chegado. Essa é a mensagem de Mateus. E por tudo isso é constante no texto a ocorrência de uma afirmação padrão. Mateus diz: isto aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Muito bem. Então, hoje nós estamos aqui abrindo esta série de estudos neste Evangelho, e o nosso foco, né, nesse domingo, está nos primeiros 17 versículos do capítulo 1. Esse é o nosso material de estudos. Ok? Como começa o Evangelho de Mateus? Então, começa com uma genealogia. Quem pode me dizer aqui 4 nomes da genealogia que a gente acabou de ler, sem ler? Só 4 nomes. Não, uma pessoa só me diga 4 nomes. Abraão, Davi, Salomão. Não, aí também não. Mas sabe por que a maioria titubeou? Porque quando a gente começa a ler genealogia, a nossa mente parece que dá um apagão, né? A gente se desliga porque a gente acha que genealogia não serve para nada. Para que colocar esse monte de nomes aí na Bíblia? Afinal de contas, será que isso tem alguma utilidade? Não é? E eu faço uma pergunta para você. Quem conhece aqui a história do seu bisavô? Alguém conhece? A história do seu bisavô? Uma vai ganhar o prêmio, hein, irmã? Pega comigo depois no final, tá bom? Vou te entregar um boleto. É mesmo?
Tá bom. Já ganhou o prêmio, vou te entregar o boleto depois no fim do culto. Então, tem uma irmã aqui que conheceu a história do bisavô dela. Hein? Cláudia também conheceu. Ah, perdão, Cláudia, eu não vi. Hein? Você também conheceu? Tá. Uma hora eu vou chamar vocês para contar a história aqui dos bisavós de vocês. Quem conhece a história dos avós? Do avô, da avó? Mais gente, né? Está mais perto, né? Quem conhece a história dos pais? Muita gente. É. Então, a verdade é que a nossa cultura não tem muito apreço pela história, né? Haja visto que a nossa história recente, né, do período da monarquia à república, é uma história cheia de controvérsias, né? A gente nunca sabe o que realmente é verdadeiro daquilo que nos contam. Então, nós não temos muito apreço pela história, e isso também vai se verificar no desinteresse que nós temos pela história dos nossos familiares, de um modo geral, né? E eu acredito que mesmo aqueles que conhecem a história, há muitos aspectos dessa história que vocês não conhecem, muitos detalhes, né? A infância, a adolescência, o que aconteceu ali durante a trajetória, tudo mais. Mas, enfim, em Israel isso era algo muito diferente, porque para os judeus conhecer a história familiar era muito importante. Por quê? Porque esse conhecimento se ligava a questões práticas da vida e também das interações sociais ali do povo eleito. Por isso nós encontramos muitas genealogias na Bíblia, muitas, em muitos momentos. E até no Novo Testamento aqui nós encontramos, especialmente nos Evangelhos, não é? Por exemplo, na tomada de Canaã, a divisão da terra levou em conta o número de pessoas de cada tribo. Depois você pode ler isso em Números 26, 52 a 56, e ali a divisão da terra era feita de acordo com o número de pessoas das tribos, né? Portanto, a contagem de pessoas, ou seja, o censo e o registro dessas pessoas, as suas genealogias, serviam como mecanismo de controle nesse sentido, tinha um objetivo muito prático, muito imediato, né? Mas, além disso, havia outras questões, por exemplo, o direito de resgate de uma propriedade ou de uma pessoa só poderia ser exercido se houvesse o conhecimento sobre a linhagem a qual aquela propriedade estava ligada e a pessoa a qual a qual linhagem ela estava ligada. Então, nós vemos isso, por exemplo, na história de Ruth, lá no capítulo 3, versículos 9 a 13, quando Boaz quer assumir ali o direito de resgatar a Ruth. Antes ele vai procurar, né? Conhece essa história, né? O resgatador que tinha prioridade ali, então ele diz, olha, eu não tenho interesse de comprar a terra, muito menos de resgatar a Ruth, e então Boaz tem ali a condição de fazer esse trabalho de resgate, né? Cumprir a sua missão como resgatador. Já no retorno da Babilônia, muitos se apresentaram como sacerdotes e queriam retomar as suas atividades, mas eles só puderam fazer isso aqueles que comprovaram a sua linhagem, ou seja, que mostraram ali onde eles estavam, nas genealogias que haviam sido deixadas do passado. Você pode ver isso em Esdras 2, 61 a 62. E é interessante isso, fazendo um pequeno parênteses aqui, nem me ocorreu na hora de preparar o esboço, mas agora me veio à mente, né? Isso não é interessante, irmãos? Que você só possa oferecer um sacerdócio se você tiver, de fato, uma ligação de linhagem, né, com o povo de Deus? Não é interessante isso? Isso também pode se aplicar a nós, não é? Só tem direito de oferecer um culto legítimo ao Senhor aquele que está ligado à linhagem do Senhor, aquele que está ligado à família de Cristo, né? Bom, isso aqui já daria uma outra pregação, então vamos seguir em frente. Mais tarde, a própria sucessão ao trono de Israel passou a ser vinculada também a uma linhagem. Que linhagem é essa? De Davi, né? Linhagem de Davi. Estou vendo que só vem daquele canto ali hoje a resposta. Então, você pode conferir depois o 1 Reis, capítulo 11, 36 e também capítulo 15, versículo 4. Por tudo isso, irmãos, é possível ter uma ideia do quanto as genealogias eram importantes para o povo de Israel e no próprio contexto bíblico.
não é? E por isso, Mateus, que era um judeu que escreve especificamente para judeus, ele abre o seu evangelho apresentando o quê? A descendência de Jesus. Mas como é que ele faz isso? Ele faz isso de qualquer forma? Não, Mateus é muito organizado. Você viu que ele preparou aqui 3 grupos de 14 gerações. Por que Mateus faz isso? Porque para os judeus o número era muito importante. O número era uma forma de linguagem, né? Existe uma prática dos judeus chamada gematria, que os judeus pegavam ali os nomes e cada letra do nome tinha um valor numérico. Então, em determinada situação, um número era igual a um nome, tinha um significado mais profundo. É claro que a gente não vai entrar nisso aqui, 3, 7, 4, 14, não é? Se nós olharmos isso daqui e quisermos fazer uma viagem intergaláctica, nós vamos chegar às 490 anos, que são aquelas semanas de Daniel. E aí a gente vai ter que fazer aqui um estudo de escatologia, né? Não é a nossa intenção, é só para os irmãos terem uma ideia de que tudo isso daqui é intencional. Né? Quem esteve aqui na reunião de quinta-feira? Nós falamos sobre isso, não é? Falamos sobre o fato do cristão precisar viver uma vida intencional, intencionalmente cristã, ou seja, ele precisa viver como quem de fato tem um relacionamento com Deus, conhece a Deus, é conhecido de Deus e sabe o que Deus quer da sua vida, né? E ele também sabe o que ele espera de Deus. Viver uma vida intencional. Mateus era o tipo de pessoa que vivia com Cristo uma relação intencional. Então, ele escreve o Evangelho, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas também tendo em mente que, para os judeus, a organização, toda essa menção às genealogias e até mesmo a questão do valor e do peso dos números para os judeus, né, era muito importante. Nas escritas dos rabinos, isso era constante. Então, Mateus vai organizar dessa forma, e ele começa com uma afirmação muito importante sobre a filiação terrena de Jesus. Ele diz que Jesus é descendente de Davi e também de Abraão. Primeiro versículo, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ora, mas como Jesus pode ser filho de Davi e filho de Abraão? Como é que isso pode se mostrar verdadeiro? Afinal de contas, quanto tempo faz que Abraão viveu? Há quanto tempo viveu Davi? Como é que Jesus pode ser filho de Davi e filho de Abraão? Então tem esse sentido de descendência, não é uma filiação direta. E ele faz essa afirmação que Jesus é descendente de Davi e de Abraão. Por que será que Mateus liga dessa forma tão direta Davi a Abraão, né, e também Cristo a Abraão e Davi? Quantas gerações se passaram desde que essas pessoas viveram, muitas gerações, mas há uma explicação bem simples aqui. Nas pessoas de Abraão e de Davi, nós temos os marcos da promessa de Deus. Os marcos da promessa de Deus. E em Cristo nós temos o clímax do cumprimento dessa promessa. Ou seja, Mateus está contando aqui em apenas um versículo todo o propósito salvífico de Deus. Esses autores bíblicos são extraordinários, né? Por isso que a gente realmente só inspiração divina mesmo para fazer algo tão extraordinário. A gente às vezes escreve um monte de livros e não consegue falar o que a gente está pensando, né? Usa muitas palavras e não consegue expressar, mas eles tinham esse poder de síntese que o Espírito Santo dava a eles, de dizer em poucas palavras tantas coisas. Então, quem foi Abraão? Quem foi Abraão, irmãos? Hã? Quem foi Abraão? Pai da fé. Ó, Claudinha já foi ela foi aqui na segurança. Ela foi na afirmação de segurança, né? O pai da fé. Quem quer se arriscar mais? Hein? Foi com ele que começou o povo de Israel. Então, primeira aliança com Abraão. Certo? Abraão morava onde, irmãos? Na Tijuca, Realengo. Ele morava em Ur. Ur de quem? Dos caldeus. Isso significa que ele era o quê? Ele era um servo de Deus, temente? Não.
Ele era um pagão, vivia numa terra pagã, e como pagão ele praticava o culto pagão. Então Deus chama esse homem do meio de um povo idólatra e faz promessas para ele. E que promessas Deus faz para Abraão, irmãos? Hein? Que promessas? Te prometo um carro novo, uma casa na praia. Não. O que ele promete? Uma descendência. Uma descendência. E essa descendência seria o quê? Umas 2 ou 3 pessoas, famílias? Incontáveis. Incontáveis. E quando Abraão morreu, ele tinha essa descendência incontável, irmãos? Quantos filhos legítimos ele tinha? Um. Só um. Porque o resto foi tudo arranjado por ele. Mas que Deus deu foi só um, só o Isaque. Não é? Então, essa promessa se cumpriu em Abraão plenamente? Não. Ele só pôde ver a promessa de longe. Mas na sua própria vida a promessa não se cumpriu. Isso significa que Abraão estava jogando essa promessa para a próxima geração. Não é? E então ali nós vamos ver surgirem os descendentes de Abraão. Não é? E aí ele vai ser, o Senhor promete a ele que a sua família será herdeira da bênção do Senhor no mundo, um povo eleito, um reino que congregaria pessoas provenientes de todas as famílias da terra e as reuniria sobre um só governo e soberania. Então, essa é basicamente a situação de Abraão aqui nesse texto. Quem foi Davi, irmãos? Quem foi Davi? Hã? Um rei. Mas foi qualquer rei? Unificou as tribos e tornou um só reino, né? Tornou Israel em um só reino unificado. O que mais? Foi um rei escolhido por Deus, segundo o coração de Deus. Então, ele não era um rei qualquer. Mas ele era perfeito? Não, não era. Ele foi o maior rei de todos os tempos. O único homem ao qual a Bíblia afirma ser segundo o coração de Deus. E essa é uma palavra que nos faz refletir muito sobre a nossa relação com Deus. Né? Porque quando nós olhamos para as virtudes de Davi e quando nós olhamos para os defeitos de Davi, às vezes os defeitos de Davi pesam mais para nós do que suas virtudes. Mas a escolha que Deus fez de Davi e o fato de Deus ter dito que ele era um homem segundo o seu coração nos ensina acima de tudo o quê? Que Deus é quem escolhe. E Ele não escolhe as pessoas porque elas tenham méritos. Ele escolhe porque Ele é misericordioso, Ele é gracioso e Ele concede a sua graça a quem Ele quer, no tempo que Ele quer, do jeito que Ele quer. Né? Então, veja, tudo aqui, irmãos, está dentro de uma mensagem. Percebe? Se a gente começa a desembrulhar, a gente vai vendo que o negócio é muito mais complexo do que em princípio parecia. E a gente só está no comecinho aqui, a gente ainda nem entrou no texto propriamente dito, a gente só está na introdução, não é? Então, esse rei, a partir dele, o Senhor constituiu uma dinastia real, que se estenderia ao longo dos séculos e sobreviveria a guerras, sobreviveria a exílios, e levaria consigo a missão de constituir essa grande família real de Deus. Agora a família de Abraão não seria só uma família de Abraão, seria a família real de Abraão. Não é maravilhoso quando a gente lê a declaração do apóstolo Pedro no capítulo 2 da primeira carta, quando ele diz que nós fazemos parte do sacerdócio real e da nação santa de Deus? Irmãos, isso é privilégio para mais de metro, né? O que pode ser mais importante, mais honroso do que fazer parte dessa família real de Abraão? Então, dessa linhagem, na plenitude dos tempos, viria aquele que seria capaz de realizar plenamente em si mesmo esse propósito, o cumprimento da promessa feita em Abraão e ratificada na pessoa de Davi, ou seja, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Amém? Abra comigo em 2 Samuel, capítulo 7. O pessoal que faz o CCB vai falar, não vou nem abrir porque eu já sei o que tem, já sei até o que o pastor vai falar. Mas mesmo assim eu vou te pedir, assim, por um gesto de humildade, faz de conta que você não sabe. Então abre lá, vamos relembrar.
2 Samuel, capítulo 7. Diz assim, olha, aconteceu que quando o rei Davi já morava em seu palácio, pois o Senhor lhe tinha dado descanso de todos os seus inimigos ao redor, o rei disse ao profeta Natã, veja, estou morando num palácio feito de cedro, mas a arca de Deus se encontra numa tenda. Então Natã disse ao rei, vai e faça tudo o que estiver em seu coração, porque o Senhor está com você. Não é bonito isso, irmãos? O coração de Davi era um coração bacana, né? Você vê, ele fala assim, olha, eu não posso morar numa casa de cedro, e isso equivale a morar numa mansão, praticamente, né? Nos termos de hoje. Enquanto o Senhor está morando numa tenda. A arca do Senhor está numa tenda. Eu tenho que fazer alguma coisa para honrar esse Deus. A atitude dele é muito boa, né? E é uma atitude tão nobre, tão bonita, que Natã nem consulta a Deus. Ele já fala assim, ó, vai, faça tudo que estiver no seu coração, porque o Senhor está com você, não é? Assinou embaixo, porque para nós, humanamente falando, a gente pensa o quê? Se a intenção é boa, então tudo bem, podemos fazer, a intenção é boa, não é? Porém, aí vem o porém, versículo 4, naquela mesma noite a palavra do Senhor veio a Natã dizendo, vá e diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, você quer edificar um templo para a minha habitação? Desde o dia em que tirei os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje, não habitei em nenhum templo, mas tenho andado em tenda, em tabernáculo. Em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que vocês não me construíram um templo de cedro? Agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, e eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou e eliminei todos os seus inimigos diante de você, engrandecerei o seu nome como só os grandes têm na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite em seu lugar e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel. E eu lhe darei descanso de todos os seus inimigos. O Senhor também lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Olha só o que Deus está dizendo aqui. Irmãos, isso daqui, na cabeça de alguns crentes hoje, eles vão embora da igreja. Ó, Deus está falando para Davi assim, Davi, quando é que foi que eu te pedi uma casa? Quando foi que eu te pedi? Eu te pedi alguma casa, Davi? Se fosse em alguns casos hoje, muitos de nós faria beicinho e iria embora. O Senhor me tratou mal. Né? Onde é que está o amor, afinal de contas? Mas Deus foi bem sincero, bem direto com Davi. Davi, eu nunca pedi você que fizesse uma casa para mim. E eu digo mais, ao invés de você fazer uma casa para mim, eu é que farei uma casa para você. Então, o Senhor continua no verso 12, quando os seus dias se completarem, você descansar com os seus pais, então farei surgir depois de você e seu descendente, o seu descendente que procederá de você, e estabelecerei o seu reino. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com varas de homens e com açoites de filhos de homens. Mas a minha misericórdia não se afastará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, ouça bem, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Segundo todas estas palavras e conforme toda esta visão, assim Natã falou com Davi. Pergunta. A casa de Davi permaneceu de pé para sempre? Não. Então, que casa é essa que Deus está falando? Ele está falando de uma dinastia, ele está falando de uma descendência. A descendência da qual viria este rei prometido, que seria como para Deus como um filho e para o qual Deus seria como um pai.
A pergunta é, que filho veio de Davi? Imediatamente? Salomão. Agora, o reino de Salomão permaneceu para sempre? Não. Então, essa promessa deve dizer respeito a outra pessoa, não Salomão. Deve ser outro filho de Davi. Então, você percebe o que Mateus está fazendo aqui? Mateus está abrindo uma cortina. Está dizendo, irmãos, vamos olhar além do que é aparente e vamos ver o que está acontecendo, né, com a chegada desse Jesus ao mundo. Veja, não se esqueça que Mateus não está escrevendo aqui no momento em que as coisas estão acontecendo. Ele escreveu muito depois de Cristo ter nascido, depois de Cristo ter vivido, dele ter morrido, ressuscitado, sido elevado aos céus e vivido ali 40 dias com seus discípulos. Mateus vai escrever depois de tudo isso. Ele está contando uma história completa para que as pessoas saibam que, de fato, Jesus é aquele que deveria vir. Entende isso? Então, é uma perspectiva muito abrangente que Mateus vai usar aqui, né? E dessa linhagem, então, da família real, por meio de Davi, na plenitude dos tempos, viria esse que seria capaz de realizar todo esse plano e essa promessa de Deus. Então, esse é o pano de fundo que Mateus quer dar ao nascimento de Jesus e, por extensão, a toda a narrativa deste evangelho. Né? E está dizendo algo assim, antes de falar do nascimento do menino, deixe-me explicar quem é ele e por que ele veio ao mundo. Esse é o objetivo de Mateus aqui. Ok? Então, da próxima vez que você for ler uma genealogia, leia com mais atenção e mais respeito, por favor. Porque você viu que tem muita coisa contida numa genealogia, não é? Muita coisa. Muito bem, quem são os antepassados de Jesus, irmãos? Esse é um outro ponto muito bonito e, ao mesmo tempo, muito incômodo na leitura de Mateus, né? Afinal, se o autor inspirado julgou ser importante citar os nomes dos antepassados de Jesus, deve ser importante conhecê-los um pouco por alguma razão, não é? E Mateus separa aqui a genealogia de Jesus em 3 grupos, de Abraão a Davi, de Davi ao exílio babilônico e do exílio a Cristo. Portanto, nós vamos examinar um grupo de cada vez, ainda que rapidamente, porque o nosso tempo é pouco. Então, aqui nós vemos o quanto a Bíblia é transparente em relação às formas estranhas, através das quais Deus leva a cabo a sua promessa e os seus propósitos. Vou dizer de novo, as formas estranhas, através das quais Deus leva a cabo a sua promessa e os seus propósitos. Começa aí com os patriarcas, né? No versículo 2, Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó. Aqui nós temos toda a história dos patriarcas. São séculos aqui, muitos anos se passaram, né? O chamado de Abraão, as suas peregrinações, suas lutas, vitórias contra muitos inimigos, o nascimento de Isaque, a aprovação no Monte Moriá, quando Deus pede para Abraão oferecer o seu único filho em sacrifício. Depois Isaque, a história surpreendente com seus 2 filhos, quando Deus então chega e diz, olha, o mais novo é que deve ser o herdeiro da bênção. E então a gente sabe que tem todo aquele esquema ali da Rebeca com Jacó, não é? E aí o Esaú fica revoltado, vai e começa a se casar com tudo que é mulher, moabita, cananita, não é? Para fazer de pirracinha, e então a família se divide e Jacó tem que fugir. Você sabe que é uma história dramática, não é? E aí, por fim, temos Jacó e sua história conturbada também de fracasso e sucesso. Em meio a essa história, Deus aparece, luta com ele luta com Deus, e então o Senhor fará com que ele se torne a referência, né, do seu povo, mudando o seu nome para Israel. Jacó tem 12 filhos. E aí, dentre esses 12 filhos, o Mateus só vai destacar Judá. Por quê? Porque ele está falando aqui de Jesus, que é descendente da tribo de Judá. Por isso ele só menciona Judá. Não é? E aí vem o verso 3, aliás, o verso 2, segunda parte, em diante, Jacó gerou Judá e os seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera, cuja mãe foi Tamar, Pérez gerou Esrom e Esrom gerou Arão. Então, é interessante a gente perceber, porque a história da família de Judá também é cheia de acidentes, né?
Quem foi Tamar? Quem foi Tamar? Nora de Jacó. Tamar tem uma história bonita, né? Limpinha, né? Não tem nem um arranhão. Se Tamar estivesse hoje entre nós, talvez nós não dessemos a Tamar o direito nem de entregar um envelope aqui na igreja. Reconheceu que ela foi justa. Sim, foi justa. Ela foi justa de uma forma ardilosa, mas foi justa, né? Então Tamar, ela é nora de Jacó. E Jacó tem 2 filhos, né? Er e Onã. Os 2 não valem nada, para encurtar a história. O Er fazia tudo que era abominável aos olhos do Senhor. Era um homem mau. E o Onã fez de tudo para impedir que a geração do seu pai seguisse em frente. Então, Tamar não teve filho de nenhum dos 2. Aí o que ela faz? Ela se disfarça em uma prostituta. Ela... Ele faltou com o direito dela. Sim. Ela sabia que já... Mas aí já é né? É um jeitinho. Aí já é uma coisa... Aí já é o direito entrando aqui e tal. Direito à livre defesa, que é ampla defesa e tal. Mas o que a história conta é que ela se disfarçou em prostituta porque ela sabia que Judá, tinha suas... Eu só queria ver se vocês estavam ligados. Então, ela sabia que Judá tinha suas aventuras amorosas lá, né? Com as moças do lugar. Você sabe, moças, né? Moças. Então, ela se disfarça. E aí, o Judá vai e tem relações com ela e então ela encontra uma forma, né? Ela consegue convencer o Judá a deixar com ela o seu cajado, deixar ali uns pertences dele, e ele diz assim, olha, eu vou voltar para resgatar isso, eu vou voltar para pegar de volta, e ela então some. E aí quando ele vem pegar, né, ele começa a perguntar, olha, viu Tamar, não sei o quê, não, aliás, viu a prostituta, que ela não se revelou para ele em nenhum momento, né? Então, no final da história, ela se revela e ela mostra os pertences, né, porque ela seria apedrejada até a morte. E aí o Judá, quando ela diz, olha, antes que vocês me apedrejem, eu só tenho uma declaração a fazer. O meu filho, o filho que está sendo gerado aqui, o pai é esse dono dessas coisas aqui, ó. Aí Judá logo, né, mudou o discurso, falou, essa mulher é mais justa do que eu. E então aí ela foi salva do apedrejamento e ela gerou Pérez e Zera, que são ascendentes de Jesus, antepassados de Jesus. Se você fosse escrever a genealogia de Jesus, se você fosse Deus e fosse preparar uma genealogia de Jesus, o que você faria? Você ia para um convento, né? Você ia procurar lá um monte de freiros e dizer, ó, todo mundo aqui vai ter filho gerado pelo Espírito Santo, né? Para que quando chegar lá no final, tudo esteja purinho, limpinho, perfeitinho. Mas olha o que Deus faz, irmãos. Não é interessante isso? Perceber a forma como Deus escreve, né? A sua história, a história do seu povo, a história do seu próprio filho, na mais pura e essencial humanidade que se poderia admitir. E é interessante que Mateus não esconde isso. Se fosse hoje, a gente ia esconder, né? Olha, essa parte da história não interessa, porque aconteceram uns probleminhas aqui, mas vamos passar adiante. Hein? Não é relevante. Mas o Mateus, ele conta tudo. Ele faz questão de contar tudo. E a gente vai ver por quê daqui a pouco, não é? Então, ele vai mostrar essa história, e assim nasceram Pérez e Zera. E não fosse por essa artimanha de Tamar, a família de Judá provavelmente teria sido extinta. O que já podemos perceber até aqui, irmãos, é que a família de Abraão foi se tornando uma família muito complicada. Então, você que pensa que a tua família é complicada, dá uma lida na história da família de Abraão e você vai ver o que é família complicada. Ali, a coisa
toda era complicada. Não teve uma geração que passasse assim, incólume, né? Que tudo acontecesse de forma uniforme, tranquilo, de modo sem sobressaltos, não. Sempre tem alguma coisa ali que faz a gente perceber como Deus é bom, como Ele é misericordioso, como é grande a sua bondade e o seu amor para com o seu povo escolhido. Então ele segue aí no verso 4 e 5, primeira parte, ele diz Arão, porque a gente pensa assim, bom, agora daqui para frente vai amainar, porque ele já falou tudo que podia falar, mas não. Segue, versículo 4, Arão gerou Aminadab gerou Naasson gerou Salmão gerou Boaz. Até aqui tudo bem, mas o Mateus faz questão de dizer que o Boaz é filho de Raabe. Quem é Raabe? Meu pai amado, que coisa, uma prostituta, que vivia onde? Jericó. Jericó, então a história de Raabe também é uma história muito interessante, não é? Porque, veja, Deus também poderia ter dito, olha, vocês vão lá para Jericó, tem um convento no cantinho assim, vocês vão para o convento, fiquem lá, não saiam. Ali está cheio de judeu piedoso, vocês vão ficar ali em oração com eles, eles vão esconder vocês, e vocês vão fazer o trabalho, e depois eles vão tirar vocês da cidade, mas não, olha o que Deus faz. Eles vão para a casa de uma mulher prostituta, que era cananita, né? Ou seja, era uma mulher que não tinha nada a ver com Israel, uma gentia. Então aí eles vão para essa casa, essa mulher os salva, e depois de salvá-los, ela os obriga a fazer um voto com ela. Olha, quando vocês vierem para destruir a terra, lembre-se de mim. E aí as pessoas, né, colocam peso naquele fio escarlate. Eu mesmo já preguei, falando quase 1 hora sobre o fio escarlate, botando um peso tremendo no fio escarlate, e realmente é bonito, porque pode fazer ali uma espécie de menção ao sangue de Cristo, sim, mas isso não é o mais importante, irmãos. O mais importante é perceber como Deus, desde o princípio, Ele abriu a porta da salvação para todos. Porque essa era a promessa feita a Abraão, que ele seria pai de uma família de todas as nações, que teria gente de todo tipo, inclusive prostitutas, pagãs, moabitas, que é o caso de Ruth, que vem depois, o caso de Raabe cananita, ou seja, seria uma geração, uma família complexa. E a existência dessa família e a manutenção dessa família se daria apenas e tão somente pela manifestação da graça de Deus. E aí ele continua a história, né? Boaz gerou Obed, e de novo ele enfatiza, cuja mãe era Ruth. Percebe o que está acontecendo aqui? Ele não está escondendo nada, muito pelo contrário, ele faz questão de frisar todos os elementos importantes da história. Quem era Ruth? Né? Uma história linda. Quem não conhece Ruth nunca foi a um casamento, né? Porque todo casamento alguém de algum modo fala de Ruth. Então, Ruth era uma mulher moabita, que era nora de um dos filhos de Noemi, com Orfa, também era esposa do outro filho. Os 2 filhos morreram, e Noemi, no momento de grande fome ali na terra de Judá, né, na terra de Israel, Judá, ela vai para Moabe, e ali tem esse relacionamento ali com as pessoas, os seus filhos então se casam com essas 2 moabitas, e elas, quando Noemi resolve voltar para sua terra, Ruth decide voltar com ela. E aí começa toda a história. A gente sabe que tem aquela história bonita ali do Boaz que resgata Ruth, mas Ruth era uma moabita. Agora, se você voltar para, né, a história, você vai encontrar sempre esses elementos surpresa que Deus faz, que Ele coloca aqui, que Ele faz questão de inserir na sua palavra, para que nós vejamos, irmãos, o quanto a Bíblia é um livro absolutamente confiável, porque a Bíblia não esconde, a Bíblia revela, entende? Então não existe aquela coisa de Deus dizer assim, olha, vamos esconder isso aí, porque não convém que a gente fale sobre esse assunto, não. Então de Ruth, né, nós vemos que o Obed gerou Jessé, e Jessé gerou
o rei Davi. E aí nós chegamos a esse momento em que Davi entra na história, né? E aí nós temos aí o segmento de Davi até o exílio, dos versos 6, segunda parte, até o 11. Diz que Davi gerou Salomão, e ele faz questão aqui de frisar agora que Davi é o rei. O rei Davi gerou Salomão, cuja mãe foi aquela que tinha sido mulher de... Olha aí, outra na canela. Não podia ter omitido isso, irmãos? Aí você vai ler a história de Urias, o que acontece ali? Só amor, né? Não. Hein? De Urias, sim. Interessante que Davi não é primogênito, né? Ele era caçula de quebra também. Sim, sim. Desprezado, né? Desprezado. Pois é, então. A Cláudia está lembrando aqui, né, para aqueles que vão assistir depois a gravação, que o Davi mesmo não era o primogênito, ele era o mais novo, mas ele era aquele que Deus escolheu, né? Então é Deus que escolhe. E mais uma vez nós vemos aqui na história com Urias que Deus escolhe pessoas imperfeitas. Davi, né, tramou ali a morte desse homem que era um dos homens mais fiéis a ele. E o Salmo 51 é todo dedicado à angústia do coração de Davi por ter cometido esse pecado. Então, ele é repreendido, Natã vai até ele, o repreende, diz a ele, olha, o Senhor não vai te punir como você deveria ser punido, mas você verá a consequência do seu pecado. E ele depois vai ver a sua família ser arruinada, né? E o próprio reino sofrer bastante, em grande parte, por conta dessa situação do pecado que se instala no meio do povo de Deus. Então, a gente vê que Salomão gera Roboão. Roboão é aquele que vai pedir o conselho dos idosos, dos experientes, né? E os anciãos dizem para ele, Roboão, Salomão castigou muito o seu povo com os impostos, porque Salomão havia colocado taxas altíssimas de impostos lá, né, no meio do povo de Israel, o Judá, que era o reino unificado ainda, né, e ele tinha uma vida muito cheia de luxo e ostentação. Salomão, no final da sua vida, se tornou um homem muito vaidoso, muito vulgar, né? E mesmo tendo recebido tanta sabedoria de Deus, ao final da sua vida ele andou por caminhos de muita insensatez, né? E aí veio-se Roboão, que era o seu filho, depois de ter consultado os mais experientes, ele consultou os jovens, e os jovens disseram, nada, rapaz, redobre essa quantidade aí de impostos, você tem que pesar muito mais a mão sobre este povo, e assim ele fez, o reino se dividiu, e a gente sabe toda aquela história trágica, né? Enfim, se nós formos olhar aqui todos esses reis, olha quantos reis tem aí. Salomão, depois Roboão, Abias, que mais? Asa, Josafá, Jorão, Uzias, que mais? Jotão, Acais, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeconias. Quantos desses reis foram piedosos? E agora está mais difícil, hein? Quantos desses reis foram piedosos e quantos deles foram homens maus? Vai, Ligiane, agora essa para você, vai. Mostra o pessoal aí. Não, brincadeira. Então, assim, nós sabemos que do Reino do Norte não houve nenhum rei piedoso. E do Reino do Sul, de Judá, que é o nosso caso aqui, nós podemos dizer efetivamente que houve 4 reis piedosos. Né? Porque eu diria que Salomão começou bem e terminou mal. Então, dessa lista aqui, eu destacaria Asa, Josafá, Uzias e Ezequias. Né? E o Josias, na verdade 5, perdão, que foi o responsável pela grande reforma, né, espiritual e política da sua geração. Então, o que acontece? Jeconias foi o último rei de Judá antes do cativeiro. Para você ter uma ideia, essa turma
que preferiu o caminho da iniquidade. Eles foram tão maus que Manassés chegou a queimar os seus filhos em sacrifício a deuses pagãos. Imagine isso. Então, nós vemos aqui o quanto essa história é recheada de elementos, né? E mesmo assim, Mateus não colocou aqui os nomes apenas dos reis piedosos, ele colocou também o nome dos maus reis. E a gente vai perceber ali que Jeconias foi o último rei de Judá antes do cativeiro, e mesmo tendo sido levado cativo, ele foi mantido vivo, e por fim, você vai ler lá no finalzinho do livro de 2 Reis, ele recebeu liberdade das mãos do rei babilônico da ocasião, ele recebeu o direito de comer à mesa do rei, não é? Ou seja, uma semente foi mantida e a descendência de Davi foi preservada, mesmo tendo sido levada para o cativeiro. Percebe? Como o propósito de Deus é imutável, por mais que ele mesmo tenha trazido esse tempo de desgraça sobre o seu povo. E a última etapa que nós temos aqui é de Davi até o exílio, não é? Os reis citados aqui são, obviamente, todos reis de Judá, reis maus, reis bons, né? Mas, do exílio a Cristo, né? Esse último período. Então, como a gente viu, os reis citados aqui, todos eles são do reino de Judá. Vimos aqui que apenas 5 deles foram piedosos. Mas nós vamos ver que nessa sequência, tendo essa descendência de Davi preservada, não é? Quando nós chegamos a Ageu, capítulo 1, versículo 14, nós encontramos ali a última referência importante acerca dessa descendência de Davi que vai chegar até Jesus. Vamos abrir em Ageu, capítulo 1, versículo 14. Ageu, capítulo 1, versículo 14. O que diz aí? O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo, e eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Ou seja, eles estavam agora no retorno do cativeiro, e o Senhor então levanta Zorobabel, da tribo de Judá, um homem que seria junto com Josué, não é, responsável pela preservação do remanescente, que vivia uma vida piedosa e servia a Deus com integridade. Esses homens foram levantados para preservar a esperança messiânica, a esperança do rei que deveria vir, não é? E o livro de Zacarias, basicamente, é escrito em cima, não é, do trabalho, do testemunho, da vida desses 2 personagens principais, Zorobabel e Josué, sumo sacerdote. Então, irmãos, o que nós percebemos aqui é que são 3 períodos distintos. Esses 3 períodos distintos falam primeiro da ascensão de Abraão, né, constituindo um povo, ali na terra do Egito, onde o povo ficou uma espécie de incubadora durante 430 anos, né, e aquelas 70 e poucas pessoas que desceram para lá, saíram de lá com uma multidão de milhões de pessoas. Esse povo foi para o deserto, viveu ali uma vida muito complicada, mas depois sobreviveu, se levantou, entrou na terra que o Senhor havia prometido, levantou um reino extraordinário que culminou com o reinado de Davi. Foi o período de glória, foi o auge, efetivamente, do reinado de Israel enquanto nação unificada. Porque de Salomão em diante a coisa começou a cair. E aí nós temos o segundo período, que é o período de declínio. E é isso que Mateus vai mostrar aqui, né? O período de ascensão é justamente o período que vai de Abraão até Davi. O período de declínio é justamente o período que vai de Davi até o exílio na Babilônia, que é o clímax do declínio, ou seja, da queda do povo de Deus, do povo eleito. Mas então, quando tudo parecia perdido, o Senhor levanta homens como o profeta Ezequiel, Jeremias e outros tantos, para trazer a esperança de uma retomada, de um novo começo. E então esse novo começo vai justamente ser trazido à luz através de homens como Esdras, Neemias, não é? Com o decreto de Ciro para que eles voltassem e reconstruíssem não somente a cidade de Jerusalém, mas a própria identidade do povo de Israel.
Então, nós vamos perceber esse período de restauração do povo eleito. E qual é o clímax desse período de restauração, irmãos? A encarnação de Cristo. A vinda deste rei que havia sido prometido desde o passado, não é? E que deveria ser aquele que traria a consecução, ou seja, a concretização, perdão, desses propósitos e dessa promessa de Deus a Abraão e também a Davi. Percebe como a história se fecha, então? Mateus, ele traz aqui uma história completa, com início, meio e fim. Agora, por que ele não escondeu nenhum aspecto, irmãos, digamos assim, não convencional, moralmente incorreto da genealogia de Jesus, incluindo a menção de mulheres, porque as genealogias judaicas não mencionavam mulheres? Por que Mateus faz isso, então? Por pelo menos 2 motivos. Primeiro, para deixar bem clara a origem judaica e também davídica de Jesus. E por que isso era importante? Porque havia desconfiança entre os judeus em relação à pessoa de Jesus. Né? No capítulo 13, se você avançar um pouquinho comigo aí, versículos 54 a 58, nós vamos ver aí, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhava e dizia: de onde vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria, e seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, na sua casa. E não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Ou seja, Jesus era desprezado pelos judeus enquanto pessoa, enquanto ser humano. Ele é somente o filho do carpinteiro. Né? Se você olhar lá no Evangelho de João, no capítulo 7, avançando um pouquinho mais aí, João capítulo 7, quando nós olhamos aí o verso 27, o texto vai dizer aí: mas nós sabemos de onde este homem vem. Quando, porém, o Cristo vier, ninguém saberá de onde ele é. Eles sempre faziam questão de frisar, né, que eles sabiam de onde era Jesus. Jesus veio de Nazaré. Ele foi criado lá, embora tenha nascido em Belém. Se você avançar para o 41, 42 do capítulo 7, você vai ver, outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: por acaso o Cristo virá da Galileia? Ou seja, é tipo aquela pergunta retórica, né? Você não sabe que não é da Galileia que o Cristo tem que vir? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve divisão entre o povo por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. E aí depois, no capítulo 8, no versículo 41, eles vão dizer ainda: vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai que é Deus. Você sabe por que eles disseram que eles não são filhos ilegítimos? Porque corria, né, a maledicência a respeito de Jesus, que Jesus era filho ilegítimo, porque José não era o pai dele. Você percebe, então, o que está envolvido nessa história? Por isso, Mateus, ele pega todos os detalhes da genealogia e não esconde nenhum deles, para mostrar que realmente Jesus era descendente de Davi, como deveria ser. E ele era o verdadeiro rei que estava determinado a vir para cumprir as promessas. Não é? Não é interessante esse cuidado que o Espírito Santo tem, não é, de inspirar as pessoas e de dar a elas essa percepção da realidade? A segunda razão é porque Jesus correspondia perfeitamente à promessa feita a Abraão e ratificada em Davi e as promessas contidas nos profetas pré-exílicos, exílicos e pós-exílicos. Isso é o que Mateus queria mostrar, que Jesus correspondia a essa promessa, que ele era esse que deveria vir. Né? Mas existe ainda um terceiro motivo que ele não é tão evidente, e é o motivo teológico. O que esse texto mostra para nós, irmãos, é que a eleição de Deus ocorre somente pela graça e jamais se baseia em mérito humano. Veja que ele associa o seu próprio filho a pessoas que jamais passariam no crivo moral da maioria de nós aqui.
E existem dois lados desse fato. O primeiro lado é que Cristo se associa ao pior da humanidade justamente para se oferecer como um Salvador plenamente identificado. Jesus não é aquele riquinho que chega lá na comunidade, não é? E ali de luva, para não se contaminar, ele oferece um pouquinho de comida, a solução para aquele pobre infeliz que está passando necessidade, depois ele volta para o seu conforto e continua administrando aquela quantidade enorme de dinheiro. Não. Jesus, ele se veste como um de nós. E ele desce até o fundo do poço onde nós estamos para dizer, olha, eu estou aqui com vocês. Eu vim salvar vocês, mas eu não tenho medo de colocar a minha mão na sujeira, não. Eu não tenho medo de me contaminar. Até porque, né, ele era um ser tão puro que nada poderia contaminá-lo, mas ele vem e veste a nossa humanidade, desce até o fundo do poço, em humanidade e fraqueza, embora não em frouxidão moral, mas em humanidade e fraqueza, para se identificar com as suas próprias ovelhas perdidas. Não faz diferença isso, irmãos? Toda a diferença. E o segundo ponto aqui é que, como ele é capaz de compreender o sofrimento das suas ovelhas, ele pode amá-las e oferecer consolo em tempos de aflição para cada uma delas. É o que diz o autor aos Hebreus. Ele sabe o que nós padecemos, ele sabe de que barro nós somos feitos e, por isso, ele pode se identificar com as nossas dores, nos confortar, nos consolar e também nos encorajar sempre. Amém? E para concluir, falando um pouquinho agora do rei e do reino que Mateus está mostrando aqui, o rei é esse rei humilde. E nós vamos chegar, não sei, daqui a alguns meses ou daqui a alguns anos, eu não sei quanto tempo vai durar essa série, mas nós vamos chegar algum dia lá no Calvário, né? Onde nós vamos ver que o trono desse rei foi uma cruz e a sua coroa foi uma coroa de espinhos. Ele recebeu afrontas, foi humilhado, despojado da sua dignidade humana até o ponto mais vil naquele momento. E foi assim que ele venceu a morte, venceu o pecado, que ele se tornou o nosso bendito Salvador Jesus Cristo. E também o nosso Rei. Não é? Ali ele conquistou o nosso coração. O coração dele foi partido, e com esse coração partido ele conquistou o nosso coração e se tornou o Rei sobre nós. Porque o apóstolo Pedro diz que com essa atitude ele nos comprou. Se ele nos comprou, isso significa que nós pertencemos a ele, não somos mais de nós mesmos. Então ele é o rei sobre nós. Mas o seu reino não é um reino visível ainda, é um reino espiritual, que foi trazido a este mundo para ser escondido dos poderosos, né, daqueles que acreditam que podem se salvar a si mesmos com o seu poder, com o seu dinheiro, com seus méritos, com seus títulos, e foi revelado àqueles que entendem que não são nada e que admitem que precisam de um Salvador. Então é a estes que esse reino é revelado. Por isso ele vai dizer aqui no Evangelho de Mateus, em outro momento, graças te dou, Pai amado, porque o Senhor escondeu essas coisas dos poderosos e revelou aos pobres e pequeninos. E por que Jesus fala assim? É porque os pobres são humildes? Não. Porque existe tanto orgulho na riqueza quanto na pobreza. Não tem nada a ver com isso. O ponto aqui é que os pobres representam justamente aquele tipo de pessoa que reconhece que é pecador e que precisa de um Salvador. Okay? Então esse é o ponto, esse é o reino que Jesus veio trazer. O apóstolo Paulo diz que esse reino não é constituído de comida nem bebida, mas é de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então esse é o reino que Cristo trouxe. É nesse reino que nós já vivemos pela fé, irmãos. Mas este reino se manifestará visivelmente quando Cristo vier a este mundo para trazer a sua glória e o seu esplendor. E então todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. E ele então estabelecerá o seu trono para julgar tudo e todos e passar a história toda a limpo. Então, pessoas execradas como Tamar, como Raabe, como Ruth, não é? Como Davi, no seu momento de maior carnalidade, né, e fragilidade, e como todos nós
que estamos também aqui vivendo essa vida que é um amálgama, é uma mistura de glória e de decadência, de santidade e de pecado, de força e de fraqueza. Né? Ele virá também para nós, para trazer justiça a este mundo e para nos colocar no lugar de honra que nós tanto desejamos, mas que não existe neste mundo, só existe na presença do Senhor. Então, esse é o governante que Deus enviou ao mundo, irmãos. O único que pode governar em justiça, verdade e santidade. O único que pode amar os desprezados, o único que pode estender a sua mão ao caído, o único que tem compaixão suficiente para redimir aquele que não tem nenhuma esperança. É a esse rei que nós servimos. É a esse governante que nós devemos nos curvar e a nenhum outro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar. Curve a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, graças te damos pelo privilégio santo, Senhor, de podermos ter mais uma vez este tempo de reflexão na Tua palavra. Obrigado, Senhor. Entregamos a Ti agora, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, e pedimos que o Senhor venha aplicar esta palavra aos nossos corações, de tal maneira que nós saiamos daqui fortalecidos, encorajados e consolados. Nos lembrando que aquele que reina sobre nós, aquele que governa as nossas vidas, ele já venceu o mundo. E ele não pode ser afetado por nenhuma circunstância, por nenhuma atitude, Senhor, humana, por nenhum poder humano. Ele não pode ser atingido por nada, e nada pode refrear o progresso do seu plano que está em andamento. Não demora e ele virá. Ele virá com as nuvens e todo olho o verá. E nós estamos aqui hoje, Senhor, na celebração da ceia também, anunciando que Cristo morreu pelos nossos pecados, mas que Ele também voltará em poder e grande glória, ó Deus, para trazer a manifestação desse reino glorioso, para o qual nós estamos sendo preparados e do qual nós somos herdeiros pela sua graça e bondade. Nós oramos, ó Pai, para que a Tua palavra encontre guarida em nossos corações. E as lições aprendidas nesta manhã permaneçam conosco, ó Deus, para que nós sigamos crendo, esperando e confiando na graça do Senhor. Nós oramos assim com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.